Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao webinário Minha Energia Mais Barata da Stonos. A intenção é passar essa próxima hora aqui com todos vocês para a gente falar um pouco sobre os benefícios, os investimentos previstos em energia solar, para que no final das contas você consiga economizar na sua conta de energia. Afinal de contas, ultimamente todo mundo percebeu, né, como que aumentou a conta de energia. Fruto muito dessa questão da bandeira tarifária, né? Que a ANEEL aprovou um aumento de cerca de 56% na tarifa da bandeira vermelha. E isso impacta bastante, ainda mais nessa época em que a gente está enfrentando aí regimes de seca muito forte em todo o Brasil, um país que tem a matriz energética basicamente apoiada em fonte hídrica. Mais de 60% da matriz energética é baseada na fonte hídrica. Então, quando você tem secas, períodos com menos águas nos reservatórios, nos leitos dos rios, naturalmente vai ficar mais difícil ter energia disponível. E aí, fruto disso, o governo brasileiro faz a ativação das termoelétricas, porque na ausência de água você precisa gerar energia através de outras fontes e as termoelétricas elas geram energia em qualquer horário. O fato é que essa energia custa muito cara. Então os despachos das termoelétricas que acabam fazendo a ativação aí da bandeira amarela, bandeira vermelha, né? Fruto, claro, consequentemente, da falta de água nos reservatórios. E quem tem energia solar vai conseguir ficar assim muito protegido quanto a isso. Ao longo da apresentação vocês vão entender aqui no detalhe por quê. Então, agradecido aqui a sua visita, vamos passar a próxima hora juntos e permaneça aqui, mande suas perguntas. Quem ficar até o final vai ganhar dois benefícios muito interessantes para poder contar sistema fotovoltaico na sua casa, na sua propriedade agrária ou então no seu negócio, seja ele um comércio, indústria, todo tipo de solução pode acessar os benefícios. Vamos começar então com a apresentação da Stonos e da energia em si, né? Quais que são os gastos em energia que podem ser reduzidos e de qual forma? A solução de eficiência energética é aquela que promove uma redução de gastos da forma mais eficiente possível. A gente está falando aí de selos, de equipamentos com selo Procel. Então você tem aqueles equipamentos com uma eficiência maior, então naturalmente investir nisso, na troca de uma geladeira, na troca de um aparelho de ar-condicionado, enfim, todos os equipamentos que gastam energia e que têm um selo de eficiência menor do que A, vale a pena o investimento. O retorno, normalmente, deste investimento acontece muito rápido, né? Algumas ações de eficiência energética promovem o retorno para pagar ali o investimento no equipamento, né? Com a economia que ele vai promovendo sua fonte de energia, em cerca de 2 anos. Então, essa é uma ótima iniciativa. Uma outra iniciativa bem interessante também é a troca aí das lâmpadas, né? Focar na utilização de LED. O LED hoje tem uma eficiência de mais de 80, gasta menos de 80, uma economia, né? De 80% se comparada com as lâmpadas tradicionais, as incandescentes. Então, isso promove uma economia muito grande, principalmente aí na sua residência, né? O aquecimento solar da água também tem um tempo de retorno, um payback muito interessante. Quem ainda não tem a água aquecida através das placas de aquecimento de água, então a piscina também, que ainda não seja aquecida através do aquecimento de água e gaste, por exemplo, o chuveiro elétrico para aquecer a água, ou então um aquecedor elétrico na piscina. Quando você investe no equipamento de aquecimento solar da água, você consegue economizar aí cerca de 30% dos seus gastos com energia, que é o natural aí em residências. Então, o investimento em equipamentos com selo Procel,
né, com etiqueta A, utilização de lâmpadas de LED e também investimento nos aquecedores elétricos são os passos aí iniciais para você otimizar a sua economia com energia, né? Outro aspecto bem interessante para você otimizar é o restante, né? Uma vez que você estanca todo o consumo, consegue utilizá-la de forma bem eficiente, é de fato investir na energia solar. Uma solução que te permite aí reduzir os seus gastos com energia em até 95%. Isso em residências ou pequenos comércios, pequenas propriedades agrárias, porque você vai pagar apenas ali, pode pagar apenas a taxa de disponibilidade. Já já você vai entender o que é a taxa de disponibilidade para o consumidor do grupo B e o que é o custo da demanda para um consumidor do grupo A. E você entender aí no detalhe como que a sua conta de energia é faturada atualmente. Mas é isso. Uma vez que você eficientiza o seu gasto com energia, a energia solar ela entra como o complemento final do projeto de eficientização energética, seja da sua casa, da sua indústria, do seu comércio, do seu agronegócio, né? E reduzir os custos com energia, se proteger do impacto das bandeiras tarifárias, faz bem para o bolso, faz bem para o planejamento familiar, profissional, comercial, né? E hoje o acesso está muito facilitado, principalmente por conta das linhas de financiamento. Uma coisa que será abordada, quem ficar aqui até o final também vai ter um suporte bem legal aí. Vamos revelar todos os benefícios no final da live. Então, como que a energia solar se tornou essa fonte de energia tão comentada nos últimos anos, né? Uma fonte de energia que na última década não tinha esse espaço todo aí, né? Na matriz energética mundial, na matriz energética brasileira. Então, entender como que a energia solar ganhou essa representatividade é interessante e faz parte aqui do webinário. Basicamente, a experiência da Stonos, que está no mercado aí desde 2012, possibilitou atingir a diversos tipos de público. Para você ter uma noção, em 2014, após todo aquele boom de investimentos por conta da Copa do Mundo, das Olimpíadas, a economia brasileira teve aquela recessão e os consumidores que até então, os clientes Stonos que até então eram consumidores de energia, passaram a investir também em modo ali de reduzir os custos, né, e gerar a própria energia, nesse nível em uma escala industrial. Em 2014, a Cerradinho Bioenergia investiu aí em uma usina de 166 megawatts, então um projeto muito grande lá no município de Chapadão do Céu. A PCHEP, em 2015, investiu em uma PCH, que é uma pequena central hidrelétrica, para o grupo IP. E essa pequena central hidrelétrica foi instalada em Santa Helena, uma capacidade também muito interessante. E, finalmente, em 2015, uma terceira iniciativa neste foco de geração da própria energia ativou um instalo da Stonos, que no caso foi a usina Goianésia, fazendo a exportação de energia através da geração, por conta do bagaço da cana, de 2,5 mega. Essa usina ela fica localizada lá no município de Goianésia. E fruto desses clientes que mudaram completamente o perfil de utilização da energia, né, de consumidores para geradores ali, né, surgiu um estalo aqui na Stonos. A gente procurou em qual fonte de energia investir, porque esses três clientes eram fontes de energia completamente diferentes, né? E aí foi que a Stonos, estudando o mercado, identificou que a energia solar era ali a matriz que poderia mais se desenvolver. Para você ter uma noção, esse é um esquemático com
a reserva energética de diferentes fontes de energia para ficar bem fácil de fazer a comparação com o nosso consumo mundial. A ponta aqui dessa representação, na cor azul, você consegue ver o que seria o consumo anual de energia, não é de eletricidade, isso é de energia, da humanidade. No bloco abaixo tem o representativo do que é o petróleo disponível para abastecimento de energia, né? Depois gás natural, carvão, urânio, e a energia solar é essa base enorme aqui. E para você ter noção, a fotossíntese, a energia utilizada pelas plantas para gerar o próprio alimento, representa uma fração mínima, né? Um pouco maior do que o consumo anual de energia da humanidade, mas uma fração mínima do potencial energético do Sol. Então, olhando para esse gráfico, fica muito claro de entender que naturalmente a energia solar reduziria os custos, né? Que ela tomaria conta da matriz energética mundial e também brasileira, né? Algumas notícias trazem o histórico disso, né? É fácil de observar aqui, ó, Chernobyl, 3 décadas após sofrer o desastre nuclear, resolveu ir para a fonte de energia solar, fazendo investimento em uma usina. Também foi fácil aí de ver mais ações ainda em 2018 na América Indiana, né, nos Estados Unidos, e até o slogan foi: seria a América Indiana a próxima Arábia Saudita solar, né? Ou seja, mudando completamente o foco de geração, porque nos Estados Unidos o carvão e o petróleo eram aí a base relevante da matriz energética, né? O mesmo aconteceu na Califórnia, aqui nessa notícia, fica evidente no título, o sonho da Califórnia de se tornar a Arábia Saudita da energia solar pelo deserto. Também na Austrália, a Austrália está se tornando a Arábia Saudita da energia solar. O Brasil seria a Arábia Saudita da energia solar? Isso lá atrás, em 2013 ainda. A Índia também, olha lá, amanhecer do sol na Índia, a Arábia Saudita da energia solar. O Himalaia também utilizando, e a própria analogia aqui também, Himalaia poderia se tornar a próxima Arábia Saudita da energia solar. A Noruega também fornecendo energia solar para o reino. O Chile também desejando se tornar a próxima Arábia Saudita da energia solar. E a própria Arábia Saudita planejando chegar aí a 10% da sua matriz energética sendo fomentada por energia solar em um prazo de 5 anos, né? Ou seja, a Arábia Saudita se tornando a Arábia Saudita da energia solar. E isso naturalmente aconteceu mundo afora antes de chegar no Brasil, mas chegou no Brasil, é uma realidade. Por exemplo, nessa conta de energia aqui, ó, a gente consegue observar o custo, por exemplo, da Clientes Tonos, a Elismar, que antes de contar com seu sistema fotovoltaico, lá em 2018, tinha um gasto médio de R$ 709 na residência dela. E depois de instalar o sistema fotovoltaico, a conta dela passou a vir aí com o custo da taxa mínima, né? Os R$ 95. Então, o que isso possibilita? A energia solar numa residência, no comércio, né? Numa indústria, no agronegócio. A redução da energia e, além disso, trazer uma previsibilidade para o seu consumo, né? O que antigamente vinha ali um gasto de 700, 800 reais, passou a vir na faixa de aproximadamente 100 reais. O que está embutido nesses 100 reais? A taxa mínima de disponibilidade e também a contribuição para a iluminação pública, né? Essa você tem que pagar se você estiver na área urbana, né? Na área rural, não. O que é essa taxa mínima essa taxa de disponibilidade? Para essas unidades consumidoras, como residências, pequenos comércios, que não possuem um transformador que atende ali o fornecimento de energia, elas são conectadas na rede da concessionária, e aqui em Goiás
na rede da Enel através de um padrão de energia, que é o medidor. E este medidor tem um custo ali, que é a taxa de disponibilidade. Vou te dar um exemplo. Você tem um apartamento, fecha ele ou sua casa, fecha ela por 30 dias, vai viajar, vai fazer alguma coisa e a sua conta de energia continua sendo cobrada pela concessionária. Mesmo se todos os equipamentos estivessem desconectados, você pagaria ali essa taxa mínima de disponibilidade. Então, uma vez que você conta com energia solar na sua residência, seu comércio, conectado na rede da concessionária através desse medidor, sem um transformador próprio, você vai pagar a sua taxa mínima de disponibilidade, que hoje ela é estimada para unidades consumidoras trifásicas em 100 kWh, em unidades consumidoras bifásicas em 50 kWh e em unidades consumidoras monofásicas em 30 kWh. Para você saber o que isso custaria, basta você pegar aí qual que é o custo do quilowatt-hora na sua realidade, seja ela uma propriedade rural, comercial ou então residencial, e multiplicar por este valor. Né? Então você pega, se a sua unidade consumidora é monofásica, bifásica ou trifásica, pega essa quantidade e multiplica ali pelo custo de energia do quilowatt-hora. Adiciona-se a isso a taxa da iluminação pública e este é o custo remanescente. Todo o resto você tem condição de economizar através do seu sistema fotovoltaico. Isso ao longo aí dos 25 anos, que é a garantia de performance dos módulos, dos equipamentos, já já você vai entender todas as garantias, garante uma economia muito grande. Neste gráfico, que é fácil de visualizar o tempo de retorno de 4 anos para um investimento. Na curva verde, você vê a economia acumulada, ou seja, seria o gasto que você teria ao longo aí dos próximos 25 anos sem um sistema fotovoltaico. Na cor vermelha, nessa linha vermelha, você vê as despesas acumuladas, ou seja, você evita muito gasto ao longo dos 25 anos, né? E você traz o seu gasto para uma forma ali bem previsível para o seu orçamento, seja familiar ou profissional, corporativo, empresarial, né, rural. E outro dado importante a se analisar com este gráfico é o tempo de retorno, ou seja, o seu sistema funciona por 25 anos com a garantia de performance dos módulos e a economia acumulada nos primeiros 4 anos, neste caso, já paga o investimento do seu sistema fotovoltaico. Dali em diante, você tem uma economia realmente já deduzido o investimento realizado. Ou seja, você que gosta de promoção, é como se fosse aquilo, você paga uma conta de energia e leva 5 de graça para casa, né? Paga uma conta aí, leva 5 meses aí gratuitos, ou seja, uma analogia porque são 4 anos de payback e 25 anos de sistema funcionando, né? Como que funciona isso, Pedro? Essa geração acontece em todas as estações do ano, como é que é? Então você vai conseguir entender aqui muito facilmente através dessa ilustração. A geração acontece enquanto houver sol, mesmo que ainda ali com algum tipo de sombreamento das nuvens ou uma chuva, a geração ainda continua. Só não é gerada energia à noite, na ausência do sol, ou então em épocas de neve. Essa imagem aqui é do sistema fotovoltaico na Alemanha, o berço da energia solar. Lá ao longo do ano, cerca de 3 meses, a situação climática é essa. E os módulos ficam cobertos, e como ele está coberto, não há a incidência de luz solar sobre eles e a energia não é gerada. E a Alemanha foi líder por muito tempo, sendo ultrapassada aí recentemente pela China como o país com a maior quantidade de energia solar instalada. Então, tirando essas estações, essa estação que não é o usual no Brasil, a gente está passando agora por um período de muito frio, é uma frente fria que até então não assolava o Brasil, com neve, por exemplo, igual foi visto hoje em Curitiba, mas não é a realidade no Brasil, né? Então você pode ficar tranquilo quanto a isso.
E uma vez que você estiver com o sol, os raios solares incidem sobre os módulos e eles geram energia em formato de corrente contínua. E por isso da necessidade de levar toda essa eletricidade para o inversor. O inversor converte a energia de formato de corrente contínua, corrente alternada, que é essa que a gente usa, né, na nossa casa, no nosso comércio, indústria, agronegócio, enfim. E ela é injetada diretamente no seu quadro. Uma vez que foi injetada no seu quadro, ela vai abastecer os seus equipamentos. No exemplo aqui, a residência. E o que acontece nesse exato instante na conta de energia? Você já deixa de pagar para a concessionária, uma vez que você está gerando sua própria energia. Mas, em alguns momentos, você vai estar gerando mais energia do que o seu consumo. E nesse momento, o seu medidor, que passará a ser bidirecional, ou seja, ele vai medir tanto a energia que você consome da concessionária, quanto a energia excedente que você injeta nela, você passa a acreditá-la, né? E em alguns meses, por exemplo, aquele mês que você for sair de férias e antigamente você pagaria a taxa de disponibilidade, agora você vai acumular ainda mais crédito, né? Ou então no final de semana, em que você não esteja na sua residência, esse crédito é acumulado. E quando que você utiliza este crédito? Quando o seu consumo é maior do que a capacidade de geração do seu sistema, né? Por algum perfil de consumo aí, em algum momento você vai ter um consumo maior do que o seu sistema é capaz de fornecer. Então você pega energia emprestada da rede da concessionária. E também à noite, quando o seu sistema não vai estar gerando energia, aí você vai pegar a energia da concessionária e vai abatendo então os créditos de energia. Ou seja, o sistema fotovoltaico possibilita que você utilize a eletricidade como uma fatura de cartão de crédito. Hoje, a conta de energia sua, caso não tenha ainda um sistema fotovoltaico, ela vem apenas com débito. É o que você tem que pagar. Chega lá a conta, você tem que pagar. Com o sistema fotovoltaico, não. Vai ser uma espécie de fatura de cartão de crédito, onde você tem o débito, que é a energia que você pegou da Enel, e a energia que você também injetou na rede da concessionária, no caso aqui em Goiás, na rede da Enel. Abatendo isso, você vê quanto que de fato você tem que pagar. E além disso, esse crédito, caso não seja utilizado ao longo do período de faturamento, ou seja, dentro do próprio mês, ele pode ser acumulado ao longo de 5 anos, 60 meses. Então é um sistema quase que similar àquele de programa de milhagens, onde você gera sua energia, né? Na verdade, no programa de milhagens você acumula pontos e resgata ele ao longo do tempo. Aqui você gera seus créditos de energia e vai resgatando eles ao longo do tempo aí com um prazo de 5 anos de vigência antes de caducar. O que mais que você precisa saber? É possível instalar o seu sistema fotovoltaico e gerar energia suficiente, esse excedente, para bater em outras localidades. Vou te dar um exemplo aqui. Se você coloca o seu sistema fotovoltaico em Goiânia e o excedente você queira abater unidades consumidoras em Rio Verde, em Itumbiara, ou numa casa de passeio em Caldas Novas, enfim, qualquer localidade no estado de Goiás é possível, desde que elas estejam dentro da área de concessão da Enel. Ou seja, você pode gerar energia em uma unidade consumidora e o crédito ainda abater outras unidades consumidoras. O que você precisa saber além disso? Que existem modalidades de geração, né? A primeira, o autoconsumo, né? Local, é aquele que você gera a energia no próprio ponto de consumo. Tem o autoconsumo remoto, onde você gera neste ponto e ainda joga energia excedente para outros. E nesse formato é necessário que todas essas unidades consumidoras estejam sob a mesma titularidade, seja uma pessoa jurídica, um CNPJ, uma pessoa física, um CPF. E existe ainda outras modalidades, como a geração compartilhada, onde você pode colocar várias titularidades diferentes, mas é preciso que todos os titulares estejam vinculados através de um consórcio ou de uma cooperativa. Neste caso, aqui em Goiás, esse tipo de geração elimina alguns benefícios. Ou seja, se você
gera energia nessa modalidade compartilhada com outros CNPJs e CPFs, você está dentro de um consórcio de uma cooperativa, você vai ter que pagar ainda o ICMS, o PIS e o COFINS, o que dá aí aproximadamente 40% do valor final do quilowatt-hora, né? Ou seja, se você gera a sua própria energia, a sua economia é total. Quando você entra em um consórcio desse, você ainda tem que pagar esse remanescente, né? E aqui temos alguns cases. Lembrando, viu, pessoal, o canal de perguntas está aberto, o chat. Então, deixe sua pergunta aqui, participe. No final, a gente vai poder fazer um bate-papo e ao longo da apresentação aqui, o que for possível esclarecendo, também será feito. Alguns cases, o próprio sistema da Elismar, sistema aí de 4,95 kWp instalado aí com 18 módulos. Essa aqui é uma outra foto do sistema da Elismar. Este é o sistema do senhor Antônio Almeida. Ele fez a instalação lá no residencial Alphaville de um sistema de 4 kWp, 12 módulos instalados. Aqui é a equipe de instalação devidamente equipada, com linha de segurança, capacete, enfim. Todos esses cuidados eles precisam acontecer aí para a correta instalação e também para que você não tenha nenhum risco, né? Para você entender um pouco mais como que é essa instalação, este vídeo da Stonos demonstra a instalação em menos de 1 minuto. Você vai assistir ele aqui e depois a gente esclarece o que você precisa entender para saber se a solução fotovoltaica é ideal para você nesse instante. Tudo começa com nossa equipe carregando suas energias. Energias carregadas, é hora deles chegarem até sua casa, empresa ou fazenda. E saiba que eles estão preparados com todo o aparato tecnológico necessário para fazer sua instalação de modo rápido e eficiente. A experiência Stonos acompanha todo o processo, garantindo a qualidade. E todo esse conhecimento é colocado em ação. Estudamos onde as placas serão melhor instaladas. Do design à execução, cuidamos de tudo. Nosso sistema de instalação faz com que tudo aconteça facilmente, para fornecer a você a facilidade e qualidade, garantindo sua economia no final do mês. Simples, fácil e com a qualidade que você merece. Stonos, a energia é para todos. Então, nesse vídeo, né, fica bem claro aí como é simples o processo de instalação. Ele basicamente conta com a parte de aprovação de projetos previamente, né, fornecimento de materiais. Uma vez no ponto da instalação, a equipe multidisciplinar da Stonos, composta por engenheiros eletricistas, civil, de segurança de trabalho, toda a base ali para garantir que o seu sistema seja bem instalado. E depois a instalação é muito simples. Em muitos casos, né, é instalado no próprio telhado do imóvel, em outros também pode ser feita a instalação em solo. Queria mandar um abraço aqui para o Pedro, meu xará. Muito obrigado aí por participar do webinário. E já respondendo sua pergunta, sim, a Stonos teve a oportunidade de fazer instalação, né? A pergunta do Pedro, basicamente, é se a Stonos já fez alguma instalação isolada, 100% autossustentável. E que tecnologia usar para o armazenamento? Pedro, foi possível instalar, né? A Stonos, ela tem essa bagagem, né? Esse valor de causar um impacto positivo. E esse próprio equipamento aqui, ó, o iCube, ele é uma das formas de você gerar. Ele tem uma bateria interna aqui na parte de baixo. Este é um módulo retrátil, então você consegue dobrar. E essa case com a bateria pesa aproximadamente uns 30 quilos. O módulo mais uns 5, 10 quilos. E ele tem rodinhas, então é fácil de deslocar. Mas a gente levou ele, inclusive, para outros ambientes, né? Acampamentos no Araguaia, já fizemos eventos como o Deu Praia, em Goiânia, feijoada na Vila Cavalcari. Em vários locais foi possível fazer a instalação do lounge sustentável, né? Uma instalação 100% sustentável, onde além desses iCubes, né, era fornecido ainda aquele sistema de carregamento celular. Então você deixava
o seu celular carregando e com o próprio reconhecimento da íris do seu olho, então cartão de crédito, sem cobrança, né, mas só para identificar, você abria a gavetinha e colocava. Isso, Pedro, em um nível de muito mais de posicionamento de marca, né? Mas foram feitas instalações, como eu disse, no Araguaia, né? Também em dias de campo, em Jussara, muitas aplicações com sistema de bombeamento, seja a bomba de corrente contínua ou de corrente alternada, né? O legal é você entender que você pode utilizar para diversas finalidades, né? Estava conversando com outro xará nosso, o Pedro, da Eletrotransol. Ele está com um sistema muito bacana, com drivers para poder alimentar ventiladores em compost barns. Então, aqueles galpões onde o gado fica ali em confinamento, ele coloca a ventilação através de energia solar. Então, assim, você consegue colocar motores de corrente contínua, de corrente alternada, enfim, com finalidades distintas para bombeamento, para rotação, posicionamento de marca. Tem muitas iniciativas legais aí, Pedro. Depois me chama lá no Instagram, no WhatsApp, que a gente conversa mais aí no detalhe. Seguindo com a apresentação, o que você pode perguntar, né? Basicamente são 4 perguntas para você saber se a energia solar é interessante para você nesse momento. A primeira delas é em relação ao seu telhado. O seu telhado, se ele não tiver sombreamento e tiver espaço disponível para a instalação do seu sistema fotovoltaico, ótimo. Então você tem aí o primeiro sim, né? Disponibilidade de espaço. Caso não tenha, é preciso entender se há possibilidade de instalar, por exemplo, no solo, em algum lugar sem sombreamento. Segunda pergunta é em relação à fatura de energia. O seu consumo, ele está vinculado aí a um gasto superior a essa taxa de disponibilidade que a gente falou? Se estiver, é um segundo sim, né? Porque você tem um potencial de economia aí. Terceira questão é parcelamento, ou seja, acesso ao financiamento. Então, se você é correntista ou não do banco, você pode contar com o suporte da Stonos no acesso ao crédito. Então, a equipe da Stonos, composta aí nessa parte de acesso ao financiamento pelo Tiago e pela Ráucia, ele prestará todo o suporte, né? E diversas linhas aí estão atrativas. Caso você não seja correntista e não tenha relacionamento com algum banco aí, é fácil também abrir novas contas. O Sicoob está com taxas interessantíssimas e abertura de conta simplificada, né? Para você ter uma noção, taxa de juros de 0,7% ao mês efetiva, né? Outros bancos também têm linhas bem interessantes. O Santander tem um VA sustentabilidade, não precisa ser correntista, enfim. Se você consegue ter um parcelamento, um financiamento que permite aí, com que o valor da economia que você deixa de pagar, aquele valor que você deixa de pagar para a concessionária, que ele possa pagar o seu financiamento, então ótimo, isso já é um terceiro sim. Ou então, se você tem um capital reserva destinado para fazer isso, né? Então, se você tem um capital destinado para fazer isso, vale a pena também. É interessante referendar aqui que o retorno do investimento desse está na casa aí de aproximadamente 2, 3% ao mês. Então, é um capital que você vai imobilizar, mas você investir vai te dar um retorno muito alto, né? Que venha a ser fator decisivo é saber qual que é o seu momento de vida financeiramente falando, né? Ou da sua empresa, vale a pena alocar esse recurso ou vale a pena pegar ele emprestado, né? Qual que é o custo do capital? E aí você pode diversificar, não pode? Enfim, essa é uma terceira pergunta muito relevante. E finalmente, o seu plano de vida, seja ele para a sua família ou então um plano de empresa, né? Basicamente entender aqui no detalhe se o seu sistema estará com payback, né, com tempo de retorno de pagamento ali do sistema fotovoltaico antes do prazo em que você pense em mudar de sua residência ou que você tenha ali programado a vida útil da sua empresa, né? Então, o payback hoje está na faixa de 3 anos e meio a 5 anos. Se isso casar com o seu plano de vida, seu plano de negócio, ótimo, é o quarto sim. E aí, de fato, faz todo sentido
avançar com o seu sistema fotovoltaico. E o que você faz para ter a energia solar? São 5 passos. Então a gente falou aí de 4 perguntas, recapitulando. Se o seu telhado é interessante, ou seja, você tem espaço disponível, se a sua fatura de energia tem um consumo superior à taxa de disponibilidade, se você tem condições de fazer o aporte à vista ou o acesso a um financiamento e, finalmente, aqui também a questão do seu plano de vida. Se você respondeu sim para todas essas perguntas, não tem muito o que pensar. Vamos para os próximos 5 passos para você contar com o seu sistema fotovoltaico. É interessante entender aqui, o primeiro deles é receber um estudo de viabilidade personalizado para a sua realidade financeira, ou seja, simulações até de taxas de acesso ao crédito, e também como que seria aí o sistema ideal para abater o seu consumo. Isso é gratuito, é o dia a dia da Stonos, e você pode contar com a equipe comercial para fazer isso por você. É bem rápido, entrando em contato com o nosso time, você vai ter acesso ao estudo de viabilidade em aproximadamente 2 dias. Uma vez que você topar avançar aí com o seu sistema, né, chegar na solução ideal, é necessário fazer o aceite e a autorização. Basicamente, a formalização do contrato, né? Com o contrato assinado, é possível fazer o projeto executivo. E nesse momento, o seu projeto ele vai ser desenhado a partir de uma visita em loco, totalmente personalizado. Você também vai receber aí o suporte para acessar um financiamento. É neste momento, com um projeto executivo pronto, que vai ser feita a aquisição de seus materiais, o fornecimento, né? Para que então, no quarto passo, você tenha condições de receber a instalação. Né? A equipe Stonos, como dita, ela conta com uma equipe multidisciplinar de engenheiros, né? E prestadores de serviços aí devidamente qualificados e registrados. Todos eles sendo bem triados pela equipe jurídica da Stonos, né? Estão respeitando todos os critérios legais de contratação, de prestação de serviço e também certificados aí com NR10 para demonstrar capacidade de trabalhar com eletricidade, NR35, que é uma certificação, uma norma regulamentadora que certifica que o prestador de serviço tem condições de trabalhar em altura, né? Então todos os cuidados para que a instalação seja bem feita e finalmente a ativação. Uma vez que seu sistema estiver instalado, é bem simples, você vai receber o suporte da Stonos para fazer todo o comissionamento do seu sistema e a solicitação de fiscalização junto à concessionária. E ela fará então a validação do seu sistema e a ativação dele para você já começar a usufruir dos benefícios da energia solar. Antes de avançar, vamos para mais uma pergunta aqui. Marcelo Machado, muito obrigado aí, Marcelão, por participar do webinário. A pergunta do Marcelo é a seguinte: se na Alemanha, que tem 3 meses de neve, fizeram uma usina solar com módulos bifaciais, ficando só com a parte de cima coberta por neve, continua tendo uma geração por ser um módulo bifacial? Sim, Marcelo, os módulos bifaciais, né, para que todos possam entender, são aqueles módulos que além da face superior, essa tradicional, igual você consegue ver aqui na foto, que capta a energia solar e transforma ela em eletricidade, a face também anterior, ela que usualmente nos módulos monofaciais, esses que só tem uma face com as células, a parte de trás ela tem um backsheet ali de um material que parece um plástico, né? E aí isso não gera energia, não gera eletricidade. Os módulos bifaciais, eles têm a cobertura aqui com lâmina de vidro também, nas duas faces. Então sim, Marcelo, mas é importante lembrar que o módulo bifacial, ele não vai gerar na sua... Acho que agora a conexão foi restabelecida, peço desculpas, mas é isso. Uma vez que você utilizar os módulos bifaciais, você pode forrar o solo ali com brita, um material reflexivo, que vai ajudar bastante no caso da neve, né? A própria neve é bem reflexiva. Seguindo aqui, fique à vontade. Quem quiser mandar perguntas, a gente está aqui para poder trocar o conhecimento aqui e deixar o mais claro possível os benefícios da energia solar. Você já ouviu falar no passivo solar? O que é passivo solar? Talvez em pós-obra você tenha ouvido falar, né?
Pós-obra é aquele custo que você tem depois que a obra está pronta. E aí começa a aparecer os problemas, né? Então, de repente, uma instalação foi mal feita e aí você tem que substituir algum acabamento, ou o prestador de serviço não lhe atende com alguma garantia. Enfim, o pós-obra é conhecido de todos nós. Passivo solar nada mais é do que o pós-obra da instalação de um sistema fotovoltaico. E como você consegue entender o impacto disso? Basicamente, as empresas de energia solar, elas ainda são muito novas, né? O sistema fotovoltaico, ele foi regulamentado no Brasil de 2012 para cá, né? Então, assim, é um sistema muito novo. A Stonos está atuando no mercado desde 2012, ou seja, são 10 anos aí operando no mercado. Mas a maioria das empresas entraram no mercado de energia solar há pouco tempo. A gente está falando aí de aproximadamente 3, 4 anos de vida dessas empresas, né? Então, entender a capacidade de gerenciamento da empresa que você vai selecionar para fazer o seu sistema fotovoltaico. Entender se ele tem uma capacidade de gestão. Afinal de contas, hoje, eles podem estar fazendo 1, 2 obras. E daqui a pouco, em 10, 20, 30 obras, vai ser possível fazer essa capacidade, eles vão ter essa capacidade de fazer o gerenciamento. Então conheça bem a empresa que está lhe fornecendo a solução do sistema fotovoltaico, entenda como é que será o relacionamento, quais que são os suportes ofertados e tudo mais, né? Isso é de fundamental importância. Outro aspecto é esse, o pouco tempo de vida, né, das empresas. Acaba refletindo em alguma inexperiência prática, né, em pouco conhecimento de mercado, de repente, o que acaba ali levando a algumas dificuldades, né, em atender na excelência. Então, entender ali, se apesar de ter pouco tempo de vida, se a empresa está devidamente respaldada, né, porque um dos outros pontos do passivo solar é justamente isso, quadro de funcionários reduzido. Imagine só, uma empresa que tenha 5 funcionários, que é um número próximo aí da grande maioria das empresas de energia solar, algo em torno de 5 a 10 colaboradores. Com esse tanto de colaboradores, o foco da empresa é sempre no cliente que está fazendo a instalação, né? Porque você tem que fazer a instalação, você tem que vender, você tem que faturar, você tem que aprovar o projeto concessionário. Então, assim, todos os colaboradores atuam basicamente com foco no cliente final. Então, entender o quadro de funcionários é importante para saber se tem um time em condições de atender os clientes que já foram instalados, né? Ou se eles acabam caindo no esquecimento, o que é um problema gravíssimo. Então, tem que ficar atento quanto a isso. O quadro societário das empresas também é um ponto muito importante, porque, como é um assunto do momento, a energia solar, muitas empresas contam aí com sócios, os donos da empresa, não sendo especialistas no assunto, né? Então, de repente, se hoje o responsável técnico por sua obra ele está numa empresa, mas amanhã ele parte para outra, você acaba ficando refém, né? Pô, quem que é o responsável técnico da minha obra? A empresa tem condições de me garantir aí um relacionamento com o responsável técnico de longo prazo, né? Então, entender o quadro societário, se tem pessoas qualificadas, né? Na Stones, você conta no quadro societário com engenheiros eletricista, civil, de segurança do trabalho, advogado especialista aí, tanto em direito de energia quanto em direito trabalhista. Então, isso facilita entender a perenidade do negócio, né? E é válido fazer essa consulta com todas as empresas que você estiver cotando, né? Além desses aspectos, a desorganização financeira pode ser que o calcanhar de Aquiles para muitas empresas, porque um kit fotovoltaico, né, ele representa aí cerca de 70% do custo de um kit fotovoltaico são os materiais. Então, se você tem uma desorganização financeira, de repente com uma quebra de caixa, um desencontro de caixa, o cliente que comprou no momento em que a empresa passa por uma desorganização financeira, não vai de repente receber o seu material. Então, entender se a empresa tem ali os padrões certinhos, pegue referência de clientes, né? Pesquise na internet,
se essa empresa tem alguma reclamação, converse com clientes dessa empresa para saber se esse risco você estaria exposto ou não, né? Outro ponto que é a desorganização do departamento pessoal, porque você vai estar recebendo aí ou na sua casa ou no lugar onde você ganha o seu pão do dia a dia, né? Onde você trabalha, você vai estar recebendo uma equipe, vai estar abrindo as portas para uma equipe instalar o seu sistema fotovoltaico. E de repente, se não há um cuidado com as pessoas que estão entrando na sua casa, né? Se a equipe que entra não é capacitada, ou não está devidamente equipada, ou se não seguem os procedimentos ali de excelência na prestação de serviço, vai acabar refletindo em riscos aí ao longo da sua instalação, né? O fluxo de pessoas na sua residência, no seu negócio. Desorganização jurídica é um risco muito alto também. E aqui o que você pode observar é o contrato de fornecimento de um sistema fotovoltaico, ele tem diversas cláusulas e o acionamento de uma delas por um cliente ou outro, caso a empresa, né, não tenha prestado serviço corretamente, pode levar eventualmente até a quebra de uma empresa, né? Então entender se o contrato está bem redigido, se os seus direitos estão assegurados, se os deveres da empresa prestadora de serviço estão ali todos também discriminados, vai garantir que tanto o seu serviço será bem feito, quanto a perenidade da empresa também estaria ali devidamente assegurada, né? E por fim, a segurança do trabalho, né? A gente está falando de trabalho com eletricidade, trabalho em altura na maioria dos casos, porque a instalação em telhado é muito mais recorrente em centros urbanos do que a instalação em solo. Então, ter a certeza que é uma equipe capacitada que está fazendo o trabalho para você é essencial. Estamos partindo aqui para a fase final. Quem está aqui com a gente, agradeço. Seguindo, a parte final, produtos de qualidade e garantia. Isso aqui também é ponto fundamental para o sucesso do seu sistema, né? Ou seja, módulos de primeira linha, né? A gente está falando aqui com selos de laboratórios internacionais, como o selo Pivel, ou então equipamentos aí com o selo Tier 1, que garante a bancabilidade, ou seja, bancos asseguram que o fabricante forneceu os equipamentos aí para diversos projetos de grande porte e o banco financiou e sabe que pode contar aí com o suporte dessa empresa. Então, isso é interessante. A garantia de um módulo hoje é de 10 anos de fábrica, usualmente, e 25 anos de performance, ou seja, ao final do 25º ano, o seu módulo vai estar gerando aproximadamente 80% da energia nominal dele. Os inversores, eles que fazem aquela conversão, né, da energia de corrente contínua para corrente alternada, são equipamentos muito exigidos. Basicamente é este equipamento que você vai precisar trocar ao longo da vida útil do seu sistema fotovoltaico. Este aqui é um Sungrow, um inversor central, e a garantia dele já é hoje de 10 anos de fábrica. Aproximadamente ali por volta do 12º ano, 11º ano, você precisa trocar por um novo, né? E aquele tempo de retorno mencionado lá anteriormente, de aproximadamente 4 anos, que varia hoje entre 3,5 e 5 anos, né? Já contabiliza inclusive o investimento na substituição do seu inversor central. Uma outra solução é a com microinversor. São inversores que vão alocados no seu telhado, eles ficam embaixo dos módulos e esses têm vida útil maior e em alguns casos garantias estendidas de até 25 anos. Avançando um pouco aqui, estruturas de sustentação, elas têm uma garantia aí de aproximadamente 12 anos, na maioria dos casos, com exceção em algumas instalações que passam aí por áreas, né, ações abrasivas. Por exemplo, em aviários, onde você tem uma concentração de amônia, laticínios, ou então próximo aí aos efeitos da maresia. E aí, pontualmente, a fornecedora, né, da estrutura de sustentação vai te ofertar aí a garantia específica para a sua necessidade. Então, ficar atento a essas garantias, né? Junto a Stones, você vai ter esses diferenciais, que é o suporte comercial completo, né?
Hoje o time da Stonos conta aí com especialistas para fazer o atendimento ao longo de toda a jornada, desde o momento em que você começa a tirar suas dúvidas até a assinatura do seu contrato. Você tem um suporte financeiro completo também para acessar a solução ideal para você comprar e investir no seu sistema fotovoltaico. Suporte técnico, aprovação do seu projeto junto à concessionária, instalação da sua residência, depois apresentação dos relatórios de geração de energia ao longo do primeiro ano, também gratuitamente, né? Então você vai receber todo final de mês e no final do ano um relatório compatibilizando o que era previsto da geração, o que foi o realizado e o compilado ao final do ciclo anual, né? Primeiro ano gratuito, segundo você pode renovar e a garantia da Stonos, ela é gratuita também de 1 ano, garantia de todo o serviço da Stonos. Renovando os serviços aí de operação do seu sistema, você vai ter a renovação da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. Então, junto ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e de Agronomia do seu estado, que no caso de Goiás, é preciso ter uma ART vinculada ao seu sistema. Então, a todo ano que você renovar com a Stonos, você vai ter essa ART devidamente renovada e também os relatórios sendo prestados e, por fim, a garantia de mais 1 ano sendo estendido. Suporte jurídico para assegurar todos os seus direitos e todos os deveres da Stonos. E por fim, aqui registrando a importância da integração. Então, a Stonos entende que soluções de energia se baseiam em princípios aqui de engenharia elétrica, engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho. Então, tem que ser integrada, né, para que você tenha acesso aí com segurança ao sistema fotovoltaico, que a gente chama de inteligência energética, porque hoje é um sistema fotovoltaico o assunto aqui da live, né, do webinário, mas diversas outras soluções podem ser acessadas aqui com a Stonos. Alguns clientes que já possuem inteligência energética, que você consegue ver aí a Saneago, para quem a gente já prestou aí serviços por mais de 4 anos com a elaboração de projetos elétricos para todas as finalidades desde quadro de comandos ali de sistemas de abastecimento de água, fornecimento de projetos de rede de distribuição, né? Também para Enel, para a própria Copel, que é a distribuidora lá no estado do Paraná, enfim, Ambev, Hipermarca, Superfrango, Flamboyant, Novo Mundo, FGR, Alphaville, são alguns dos clientes Stonos aí que já contam com inteligência energética. E o que você precisa saber finalmente sobre o benchmarking, né? Que é aquela pesquisa, aquela análise de Pedro, beleza, entendi, gostei, respondo sim para as 4 perguntas, mas eu ainda vou esperar, sabe, Pedro? Porque o preço do sistema vai cair. E de fato, vai cair. Mas tem um fator aqui decisivo, que é o seguinte: a cada mês que passa e o seu sistema não é instalado, você deixa de economizar junto à concessionária, seus gastos com energia. Então, para justificar essa espera para o preço cair, esse preço tinha que cair mês a mês o tanto que você deixa de pagar, ou que deixaria de pagar para a concessionária, né? Mas isso de fato não acontece. O preço cai, mas não nessa proporção. Então, assim, você consegue ver esse gráfico. Aqui de 2010 até 2017, é um benchmark, uma análise dos Estados Unidos para perfil de cliente residencial. E aqui, ó, na parte amarela, a base é o preço dos módulos fotovoltaicos. Então você vê como que já está esmagado no preço final de vendas o preço dos equipamentos que são os módulos fotovoltaicos. Então, assim, pode reduzir ainda mais? Sim, provavelmente, mas não é algo que vá representar bastante ali na queda. O inversor também chegou num nível basicamente do custo de produção, que é o estágio em que a gente chama que já virou commodity, né? Deixa de ter uma inteligência, um desenvolvimento de inteligência, um custo alto e já vira uma commodity, né? Então aqui é basicamente o custo de produção, né? Na cor azul clara são os componentes elétricos, que ao longo do tempo também ficou estável. Depois o custo de instalação, mão de obra, dá para melhorar um pouco, eficientizando alguma coisa, mas é o custo também ali do homem-hora. E por fim, imposto, margem de lucro e outros. Ou seja, esse preço vai cair? Vai, mas não tanto quanto o histórico aqui já possibilitou.
e você consegue ver claramente o motivo. Ou seja, se o sistema se paga em menos de 4 anos, você tem 25 anos de economia, a sua corrida não é contra o seu gasto com energia, né? E sim contra a economia que você consegue fazer. Ou seja, é contra o tempo. Porque o preço, a tecnologia vai cair, o preço vai cair, a tecnologia vai ficar mais moderna, mas a sua disputa é contra o tempo, não o preço do seu sistema. E para representar isso, tem um vídeo bem bacana que eu vou compartilhar aqui com vocês. Pit stop rápido esse, né? 1 minuto e 3 segundos. Isso é Fórmula 1 dos anos 50. Mas o que é interessante para você ver aqui? Nessa época, a eficiência era neste padrão. Ou seja, trocar os componentes do seu carro ali, equipá-lo, em 1 minuto e 3 segundos, não fazia você ganhar uma corrida. Não era ali que você ia ganhar a corrida. Mas ao longo do tempo, foi possível eficientizar isso. E hoje, um pit stop na Fórmula 1 está aí na casa de 2 segundos, né, no máximo. Então você consegue ver a eficiência, ela acontece. E a corrida aqui não é contra a eficiência, cada vez vai ficar mais eficiente, mas a corrida é contra os demais competidores. Então lá em 1950, seus competidores também demoravam 1 minuto para fazer a parada. Hoje, todos os competidores demoram cerca de 2 segundos para fazer uma parada. Então assim, a eficiência vai vir, mas a sua corrida é contra o tempo. Então, se você consegue investir agora e já economizar, vai ser muito melhor do que esperar o preço dos equipamentos continuar caindo para então investir no seu sistema fotovoltaico. E aqui, ó, é um pit stop do Felipe Massa de 2016 para você ver o que a gente está falando. Ou seja, eficiência, esse pit stop você vê. O pessoal já colocou os pneus ali, já tem um esperando com o pneu de fora, o outro já vem com o pistão para tirar o pneu e já volta de novo. Então, assim, eficiência. E vai continuar eficientizando, mas você tem que comparar com o que está ali competindo a sua atenção e, no caso do fotovoltaico, com o seu dinheiro, né? Então, fica o convite, por favor, quem estiver em Goiânia, assim que possível, venha tomar um café conosco, né? Assim que isso tudo passar. Enquanto não é possível, né? Quem não se sente confortável ainda de visitar Stonos, a gente pode marcar uma videochamada, né? Podemos fazer uma visita. Todo o time comercial, todo o time técnico da Stonos realiza as visitas devidamente, seguindo aí as boas práticas de prevenção, né, ao Covid. Então, uso de máscara, distanciamento social, isso tudo você vai contar aí com a equipe da Stonos. E caso você não venha até a gente, pode chamar que a gente vai até você. A visita é bem rápida. Ela tem o intuito de ser esclarecedora assim, né, como este webinário, mas também entender a sua real necessidade e a sua realidade ali em relação a espaço disponível no telhado, como que está a instalação elétrica da sua residência, né? E claro, levantar a sua necessidade com uma conta de energia, perspectiva de aumento ou redução do seu consumo. Pessoal, por hoje é isso. Completamos aqui 1 hora, um pouquinho mais, né? E vem acompanhando as perguntas. Gostaria de me colocar à disposição para maiores esclarecimentos. Faça o seu orçamento, entre em contato através do site, entre em contato através do número da Stonos. O fixo da Stonos é o 62 3087 9900. Você pode pedir ali para falar com o time comercial, você pode entrar no site, fazer a sua solicitação, né? Pode entrar em contato também comigo diretamente, meu número é 6298101 3730 e solicitar o seu orçamento. Você vai receber aí
o atendimento do time comercial, né, algum consultor entrará em contato com você para fazer toda a personalização. Vamos ver se temos alguma pergunta. Lembrando, quem quiser entrar em contato através do site também é www.stonos.com.br e você pode lançar a sua pergunta lá, pode enviar seu e-mail, pode solicitar seu orçamento por lá também, viu? Temos bastante material. Temos ainda aí 15 pessoas conosco. Queria agradecer a todos vocês que passaram aqui essa noite por aqui. Um abraço para o Marcos Correia, para o Felipe Bonfim, para o Vinícius, para o Alisson, para a Juliana Alves, para o Pedrão. Xará, quanto tempo, hein, cara? Um abraço aí, hein? Para o Thiago, para o Matheus, Marcelo, Edson Ferreira, boa noite. Iranildes Angélica, gostou da comparação do pit stop, né? Faz muito sentido. A gente tem que preservar o nosso dinheiro, né? Felipe Augusto, como deixar a parcela do meu sistema compatível com o que pago de energia? Boa pergunta, Felipe. Para você conseguir atingir essa paridade, primeiro, sabendo que o seu sistema fotovoltaico vai ter aí um tempo de retorno em aproximadamente 3 anos e meio, 5 anos, então você vai precisar de um financiamento um prazo um pouco maior do que esse, né? E aí você casando esse prazo, né, porque você ainda vai ter que pagar os juros para o banco, provavelmente em sistemas com payback de 3 anos e meio, fazendo um financiamento de 5 anos, com uma taxa interessante, abaixo de 1%, você já vai conseguir pagar o banco com o dinheiro que você economiza na sua parcela de energia. A maioria dos financiamentos estão travados aí em 5 anos. Alguns, como o FCO, ele tem a possibilidade de fazer o pagamento em até 10 anos. Outros, também como a BV Financeira, também possibilitam pagar aí em mais do que 5 anos. E aí é personalizar, Filipão. Então você pode pegar aí a conta de energia e jogar o que essa economia vai representar e vamos atrás de um financiamento interessante, né? Uma boa taxa de juros e um prazo interessante ali para pagamento, né? O que é chamado de amortização. O interessante é que também tem uma carência. Para você não pagar os juros, né? Ou não pagar pelo menos a parcela do financiamento já ali nos 3 primeiros meses. Uma carência de 3 meses, pelo menos, é crucial. Porque é o prazo para você comprar os materiais, ele chegar na sua residência, o sistema ser instalado e finalmente ativado junto à concessionária. Respondido, Filipão? Edson, eu que agradeço aí a participação, Marcelão. Pessoal, então é isso. Agradeço mais uma vez. Está feito o convite. A gente fica localizado na Avenida Fued José Seba, no Jardim Goiás, número 799. Nessa fachada você vai conseguir falar com a gente. É um convite, se você tiver assim, né, em condições de sair de casa e conhecer as nossas instalações. Senão a gente vai até você com o maior prazer. Aqui estão os contatos, né, como eu disse, o fixo da Stonos, também o e-mail. Pode entrar em contato com comercial@stonos.com.br, faltando o e-mail. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima em breve e aguarde seu contato para a gente desenhar junto aí o seu sistema fotovoltaico. Um abraço e até a próxima.